Você conhece Chainsaw Man? Bom, se você não conhece, essa é uma obra que em breve, no dia 10 de outubro, irá ganhar um anime sendo feito pela MAPPA. A história desse mangá gira em torno de Denji, um garoto que perdeu seu pai para a máfia e que teve que assumir a dívida dele. Nessa história tem existência de demônios e do sobrenatural. Eu não vou contar tantos detalhes porque a partir de agora nesse vídeo, com o avançar da história vai entrar melhor na sua cabeça todos os detalhes. Então agora eu vou resumir pra vocês, do começo do arco de introdução até o final do arco de apresentação da Power. Mas antes de tudo, se você quer aparecer aqui no canal e dar sugestões para os próximos vídeos, cola lá no Discord que o link vai estar aqui na descrição. E se você está pensando em comprar os mangás de Chainsaw Man, eu também vou deixar os links junto ao link do Discord aqui na descrição. Então agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A história começa introduzindo Denji, um garoto que estranhamente juntava dinheiro de várias formas estranhas. A primeira fonte de renda era cortando árvores, com isso ele ganhava 60 mil ienes por mês. E a segunda forma já era meio bizarra, que era vendendo órgãos como rim, olho e etc. Ele já havia vendido cerca de 1.600.000 ienes em órgãos, fazendo sua dívida com a máfia ficar em cerca de 34.040.000 ienes. Outra forma que Denji achou de ganhar dinheiro é caçando demônios, junto a seu cachorro serra chamado Pochita. Função essa que dava a ele cerca de 300 mil ienes por demônio morto. Porém Denji sempre era extorquido pela máfia e o dinheiro que sobrava era quase nulo. Denji, sem dinheiro nenhum, tinha muitas dificuldades com o passar do mês para comer alguma coisa, então ele vivia comendo quase nada e vivia à base de fatias de pão junto a Pochita. O pai de Denji tirou a própria vida e deixou para o filho uma dívida gigantesca com a máfia da Yakuza, o que dava poder para a máfia sobre Denji. Então os mafiosos usavam ele de entre aspas escravo para ganharem dinheiro sem fazer nada. Denji era tão obcecado em acabar com sua dívida e ter comida no outro dia, que se submetia a qualquer coisa por uma quantidade mínima de dinheiro. Ele morava em uma cabana de madeira em meio a uma floresta cheia de árvores. E é aqui que temos a primeira conversa bem importante de Denji com Pochita. Denji comenta com seu demônio que era normal as pessoas comerem pão com geleia no café da manhã, mas para ele, ser entre aspas normal das outras pessoas, era como um sonho para ele, e que ele na vida provavelmente nunca teria uma namorada, já que nem mesmo tinha dinheiro para ir a encontros ou chamar meninas para sua casa. Seu sonho nesse momento era receber o único abraço de uma menina antes de morrer. Então temos um flashback que mostra Denji e Pochita no momento em que se conheceram. Após a morte do pai de Denji, ele ficou em frente ao seu túmulo depois que os homens da Yakuza foram embora, e foi nesse momento que ele se encontrou com o demônio. Pochita era um demônio que parecia um cachorro com uma serra saindo de seu rosto, mas nesse momento que ele se encontrou com o Denji, ele estava morrendo e parecia estar baleado. Denji então decide salvá-lo, oferecendo para o demônio seu sangue. Os demônios de Chainsaw Man recuperam de seus ferimentos consumindo sangue. Pochita então mordeu o Denji para não morrer, firmando assim um contrato entre eles. Denji salvaria Pochita e ele também salvaria o Denji. Ambos não queriam morrer naquele momento. Foi após esse encontro que o Denji passou a caçar demônios junto a Pochita. De volta para a realidade, Denji não estava conseguindo dormir naquela noite, e isso por causa da fome. Então ele começou a pensar em seus sonhos para ver se pegava no sono no meio disso, pensando em passar geleia no pão e comer, ou conseguir uma namorada para jogarem juntos e dormirem juntos. Porém, antes do sono vir, Denji começa a vomitar sangue. Sua mãe morreu de uma forma parecida. Aparentemente, ela tinha uma doença cardíaca hereditária, passada de pais para filho, e Denji herdou essa doença de sua mãe. Enquanto ele se recuperava dessa crise, o homem da Yakuza bate sua porta e fala para Denji que achou um demônio que deveria caçar naquele momento, levando Denji até um local abandonado. Lá no local abandonado, os dois andavam próximos um do outro, e o clima parecia bem estranho, até que Denji e Pochita são apunhalados por trás, e o demônio zumbi se revela como um demônio que estava controlando aqueles membros da Yakuza. Naquele local, haviam vários homens, e todos já haviam virado zumbis. Denji junto a Pochita são atacados por serem caçadores de demônios, e o corpo deles é cortado em vários pedaços, na sequência sendo jogados em uma lixeira. Assim temos o início de um flashback, onde Denji conversa com Pochita sobre sua morte. Pochita se lembra das conversas dos dois. Nessa conversa, Denji diz que provavelmente ele morreria caçando demônios, que Pochita seria seu único arrependimento. Ele pede que se ele morrer, o demônio assumisse seu corpo e realizasse seus sonhos por ele. Denji queria dar o seu corpo para Pochita, para ele ser livre dos Yakuzas e ser livre para realizar os sonhos que eles tanto falavam juntos. Dentro da lixeira, Pochita se lembra dessa promessa e reconstrói o corpo de Denji. Porém, ele faz com Denji um contrato diferente. Em troca de Denji mostrar ao Pochita os seus sonhos sendo realizados, ele daria a ele o seu coração, se fundindo assim ao corpo de Denji. A partir de agora, Denji se torna um humano com coração de demônio. Ao sair da lixeira, o demônio zumbi olhando aquilo se assusta, e Denji percebe que em seu peito estava o rabo de Pochita, que é como se fosse um puxador de uma serra.
Ao novamente ser atacado pelos zumbis, Denji, para proteger seus sonhos, puxa o puxador de seu peito, fazendo crescer serras em seus braços e em sua cabeça, assumindo assim uma forma demoníaca, sendo a, entre aspas, encarnação do demônio da serra. Nessa forma, ele corta todos os zumbis que estavam ao seu redor e avança contra o demônio zumbi, o matando após o cortar no meio. Em seguida, ele mata todos os zumbis do local, sobrando somente ele de pé em meio àquela cena de terror. Nesse momento, 3 pessoas entram naquele local, uma mulher e 2 homens. A mulher se aproxima de Denji e diz que ele tem um cheiro peculiar, não parecia ser humano e nem um demônio, perguntando se foi ele que havia feito tudo aquilo. Denji apenas grita para ela o abraçar e, sem questionar, a mulher o abraça. Em seguida, a transformação de Denji se desfaz e ele volta à sua forma humana, com a mulher confirmando que ele não era uma possessão, ou seja, ele manteve a consciência humana mesmo estando fundido com o demônio. A mulher então se apresenta como uma caçadora de demônios da segurança pública e dá 2 opções para Denji. A primeira opção era ela matar ele ali mesmo como se fosse um demônio, e a segunda opção era Denji se tornar, entre aspas, o bichinho dela e ganhar comida em troca disso, explicando que no café da manhã ele poderia comer pão com geleia, manteiga, salada, café ou até mesmo a sobremesa. Por isso, seu sonho de Denji, ele escolheu sem nenhum questionamento a opção 2. No carro com a garota e os 2 homens, a barriga de Denji começa a roncar e ela diz que eles poderiam parar para comer em um restaurante, se oferecendo para pagar a parte de Denji. Após isso, ela ainda deu a ele o seu blazer, para ele não ir ao local sem camisa. Por nunca ter sido tratado bem na vida, Denji começa a olhar para a mulher com outros olhos e começa a acreditar estar apaixonado por ela. No restaurante, um homem ensanguentado começa a gritar que um demônio raptou sua filha. Após averiguar a situação, o dom da mulher fica pronto, e para sua comida não esfriar, ela pede que Denji entrasse na floresta e caçasse aquele demônio para ela. Denji até questiona, dizendo que ele queria comer também, mas nesse momento, a mulher fica séria e diz que ele é o bichinho dela, então ele deveria dizer apenas sim ou au au. Já que os cachorros se recusam a fazer isso, são apenas descartados. Se sentindo ameaçado, Denji resolve ir caçar o demônio, e correndo em meio àquela floresta, ele começa a se questionar sobre os interesses daquela mulher, e se lembra de Pochita, acreditando que seu amigo estava morto naquele momento. No fim, ele encontra a filha do homem. A menina estava fazendo carinho na cabeça de um demônio que parecia ser inofensivo, então a garota explica para Denji que o pai dela a agredia e o demônio havia ajudado ela a fugir. Denji, se questionando ainda sobre tudo o que estava acontecendo, se oferece para fugir com a menina, mas nesse momento, o demônio revela que estava controlando e ergue Denji o segurando pelos braços. O demônio era um demônio muscular e conseguia controlar os músculos que ele tocava, quebrando assim o braço de Denji na sequência. No meio da dor, Denji puxa seu puxador usando a boca, entrando em seu estágio de homem-demônio, eliminando rapidamente o demônio muscular com facilidade. Após isso, ele retorna até a mulher e os homens carregando a criança em suas costas, e depois de entregá-la, Denji cambaleia, caindo na sequência em cima dos peitos da mulher. Ele explica que quando a serra sai de seu corpo, ele perde muito sangue, e por isso ele acaba ficando tonto. No carro novamente, a mulher explica para ele que seu olfato era muito bom e que ela sentia o cheiro de um humano e de um demônio vindo dele. Então Pochita ainda estava vivo dentro de Denji. Após ficar aliviado com essa informação, a mulher ajuda Denji a se alimentar ainda por causa da tontura. Já em um local que eles pararam para conversar, Denji pergunta qual era o nome dela e a garota responde que seu nome era Makima. Denji na sequência pergunta qual era o tipo de homem que ela gostava e Makima diz que ela gostava de um garoto com o nome de Denji, fazendo ele ficar incrédulo com aquela informação. Enquanto pensava o que Makima falou, Denji chega junto a ela ao quartel-general dos caçadores de demônios de Tóquio. Lá descobrimos que existem mais de 1000 caçadores, incluindo aqueles que eram civis. O trabalho como caçador de demônios contava com folgas remuneradas e ótimos benefícios. Aparentemente, Denji não conseguia pensar em nada além da declaração anterior de Makima, pensando que poderia ter alguma chance de namorar com ela ou dormir com ela. Makima entrega a Denji seu uniforme de trabalho e apresenta a ele o agente Aki Hayakawa, um homem que trabalhava caçando demônios há cerca de 3 anos. Denji fica surpreso por não poder trabalhar com Makima e acaba sendo arrastado para fora da sala por Aki. Na saída, Makima diz que se ele se dedicasse muito, poderia um dia trabalhar com ela. No meio da multidão, Denji pergunta a Aki se Makima tinha namorado e fica insistindo na pergunta enquanto era ignorado pelo mesmo. Aki chama Denji para ir a um beco e lá no beco ele começa a espancar o Denji, falando que ele deveria pedir demissão do novo trabalho. Aki explica que todos que entram nesse ramo por apenas dinheiro acabam morrendo rapidamente, e o que ele estava fazendo era um aviso gentil.
Os únicos que ficam vivos caçando demônios são aqueles que têm uma grande convicção. Aki se vira e pretende ir embora, e diz que vai falar para Makima que Denji pediu demissão. Mas enquanto ele caminhava, Denji chega por trás dele e dá uma joelhada nos Países Baixos. Sim, ele chutou aquele lugar. Denji diz que pela primeira vez na vida, alguém havia tratado bem, e também que foi a primeira vez que ele havia comido direito. Para ele, isso era um sonho, ele estava disposto a morrer para continuar vivendo assim. Aki se levanta e volta a lutar com Denji novamente. Ele tenta acertar Denji em vários pontos normais, enquanto o garoto Coração de Demônio só usa golpes baixos. Após uma breve discussão deles, Aki desmaia pela dor do chute de Denji. Voltando para a sala de Makima, Denji estava carregando Aki e diz que ele foi atacado por um demônio testículo, uma desculpa que ele inventou para tirar a culpa de si mesmo. Aki e Denji discutem na frente de Makima, mas ela diz que era muito bom ver que eles dois estavam se dando bem e que Denji ficará na unidade Hayakawa. Aki diz que ele já tem muitos encrenqueiros na unidade, e Makima rebate dizendo que ela já havia explicado que na unidade terá um experimento de combinação. Aki então pergunta mais sobre Denji para Makima, e ela explica que ele era um humano que conseguia se transformar em demônio, dizendo que Denji era uma pessoa especial, e por isso seria tratado como um caso especial. Ela diz que Denji, se resolvesse desistir ou desobedecer ordens, seria morto, e Denji se assusta com essa informação. Makima então completa o discurso falando que eles dois trabalhariam juntos até a morte. Com Denji e Aki andando juntos na rua em meio à multidão, Hayakawa diz que Denji irá morar com ele para ficar sob sua supervisão e que ele deveria matá-lo se houvesse qualquer tentativa de fuga. Denji então pergunta se Makima era uma pessoa ruim, e Aki responde que ele deveria ser grato a Makima por estar vivo. Em seguida, Denji pergunta se Makima era uma pessoa boa, e Aki diz que ele deve sua vida a ela, fazendo Denji se lembrar novamente dos bons momentos com Makima e dizer que queria novamente o abraço dela. Morando com Aki, Denji vive a vida dos seus sonhos. Ele passa a comer bem todo dia e comer a variedade possível de sabores. Ele também toma banhos demorados e utiliza o banheiro por longos períodos. Porém, com o tempo, isso acaba irritando Aki e Hayakawa, até que eles recebem a primeira missão em dupla. Um possessivo havia aparecido em uma residência local. A polícia já fez a evacuação dos civis e isolado a área, só esperando os caçadores de demônios para resolver a situação. Denji então pergunta o que é um possesso, e Aki explica que um possesso é um demônio que possuía o corpo de um humano que morreu, usando esse corpo para si próprio. Denji então se questiona se ele era como se fosse um possesso, e Aki diz que não, porque os possessos possuem uma cabeça em um formato diferente, um formato bem distinto. Quando eles chegam ao quarto, no segundo andar, e se encontram com o possesso, aí tudo fica bem mais claro. Ele era um homem calvo com a boca deformada engolindo uma ave. Aki diz que quer ver os poderes de Denji, mas para a frustração dele, Denji mata o possesso com um único golpe de machado, de forma rápida e indolor. Hayakawa questiona o porquê de Denji não ter usado os poderes, e Denji diz que ele não usou os poderes porque parece matar os demônios de forma bem dolorosa, e ele queria acabar as coisas de forma rápida, porque não via necessidade de causar dor ao demônio. Aki sente raiva de Denji nesse momento, e diz que ele não deveria simpatizar com demônios, dizendo que sua família havia sido morta em sua frente por um demônio, e que todos estavam preocupados com suas famílias e pessoas importantes para si mesmos. Denji não deveria brincar em serviço, perguntando se ele queria ou não ser amigo de demônios. Denji diz que se algum demônio estivesse disposto a ser seu amigo, ele aceitaria numa boa, já que ele não tinha amigo nenhum. Depois disso, Aki dá uma bronca e vai embora do quarto frustrado com Denji, e Denji revela que só não usou seus poderes porque sujaria o quarto inteiro de sangue, e tinha várias revistas de mulheres espalhadas pelo quarto, revistas essas que ele pegou para usar mais tarde, de acordo com ele mesmo. Em seguida, Denji começa a se questionar sobre seus sonhos, e se estava ou não cumprindo sua promessa com Pochita. Então ele diz que está tomando banho todo dia, comendo bem e tem uma mulher bonita como Makima por perto, se perguntando o que estava faltando naquela sua promessa. Depois de pensar muito, ele solta a seguinte frase: "Eu quero pegar em peitos", pensando que agora, com um novo emprego e com a mudança de vida, ele teria sim chances de fazer isso antes de morrer. No escritório de Makima, Denji ainda estava pensando nisso, e solta alto um "tetas" no meio da sala. Makima não entende nada direito, e continua falando sua explicação, dizendo que Denji teria agora um parceiro. As pessoas da organização executam as missões em dupla, isso para a própria segurança, e que Denji ganharia uma parceira, que na verdade era uma possessa, avisando que ele deveria ter cuidado. Nesse momento, uma garota com uma roupa bem desleixada entra na sala, falando para os humanos se ajoelharem e que seu nome era Power. Ao olhar para os peitos de Power, Denji lembra de seu novo objetivo, aceitando sua nova dupla com o maior prazer possível.
Bom, esse foi o primeiro vídeo mais longo de Chainsaw Man aqui no canal. Eu pretendo fazer vários vídeos até acabar pelo menos a primeira parte do mangá dessa obra, que sinceramente eu gosto muito e acompanho já desde o ano passado. Eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada até o final da primeira parte do mangá. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários a hashtag Chainsaw Man, que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. No mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!